Bom dia, paz do Senhor. Mais um dia aqui, fazendo, eu digo, o nosso momento principal, a chamada primazia que Deus requer de nós, pela sabedoria e amor dele a nós, para conosco. Por quê? Não existe outra forma de vencer, de prosseguir, de estar vivo, se não for a vontade, né, soberana dele. E é aqui na palavra onde ele se revela a nós, onde ele confirma tudo a nós. E aqui cria esse relacionamento de intimidade com ele. E a intimidade, essa aproximação, é que nós vamos conhecendo ele, as verdades dele, tudo colocado aqui para que a gente prossiga em fé, por fé. Não há outro caminho. Como Jesus mesmo declara, só ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós morreremos se não for o Senhor em nós, para através de nós a gente ser aquele canal de bênçãos. É isso que o Senhor quer. E a comunhão com irmãos, a comunhão com as pessoas é muito importante, porque é como Paulo explica, né? O suporte uns com os outros. Tem dia que você precisa de uma palavra, de um abraço, de alguém dizendo: estou aqui contigo, você não está só. E é assim que o Espírito Santo trabalha o nosso interior, se fazendo presente. Tem um versículo que diz, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a graça, o amor, a compaixão, a presença, já teríamos sucumbido. Estamos num mundo onde a maldade impera, tudo de ruim à nossa volta. Mas nós precisamos prosseguir. E como? Só no Senhor, só estando no Senhor, Ele em nós. Essa é a única razão pela qual estamos aqui. E a gente inicia a leitura, a busca aqui, antes do dia iniciar. Antes que o dia comece, Ele já nos alcança. Por isso estamos aqui, para que Ele vá à frente, Ele vá conosco por todo o dia. Só assim nós podemos descansar o coração, sabendo que temos Deus conosco. E aqui a gente vai vendo, testificando quem é esse Deus. Já pensou você andar com alguém? É como você contratar um segurança que você não conhece, não sabe a sua história, não sabe nem se está sendo enganado. Será que ele é realmente forte o suficiente para me proteger? Deus, aqui na palavra dele, nos mostra, nos prova essa sua soberania. E aqui a gente contesta esse amor a nós. Um Deus que já nos deu o seu melhor quando enviou seu Filho, nos provando seu amor. É um amor testificado, não é um amor só de palavras. Hoje nós vamos ler algo muito importante. Eu quero até dizer que quando eu verifiquei aqui para poder abrir aqui o vídeo, a palavra veio assim, primeiro a mim, uma resposta já de imediato, porque eu confesso que esses dias têm sido muito difíceis para mim. Sabe aqueles dias de interrogação que eu chamo assim, e você vai seguindo pela fé.
É como a bússola, né? Como eu sempre digo a palavra, que a bússola é aquele aparelhinho que te mostra para onde você tem que ir. É ele que te dá a certeza que você está na direção certa. A bússola geralmente não, ela é para ser usada quando você está perdido. E você precisa de uma orientação, porque você não está vendo. É que nem você está no meio de uma tempestade, no mar, tá tudo encoberto, o caminho. A bússola te mostra. E por confiar nela, nesse aparelho, você vai seguindo, sabendo que ela tá te levando para onde você tem que ir. E assim é a palavra do Senhor. Assim é o Espírito em nós. Tem que ter um relacionamento de confiança. E eu tenho passado esses dias. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu dobrei os joelhos, clamando a Deus que me mostrasse a direção. Porque, sabe quando você não sabe nem se o que está fazendo é correto, no sentido de confuso? Eu tenho passado por situação de acusação, sabe? De humilhação até. Ontem eu ouvi coisas assim, e sabe quando você tem que ouvir calado? Porque você não sabe nem o que responder. Mas eu tenho o Senhor comigo. Então, minhas orações, como foi a de hoje, são sem palavras. Porque me basta saber que Ele me conhece. Desculpe, irmãos. Ele me conhece. E Ele sabe tudo que está à minha volta, o que está acontecendo. Então, eu sofro, mas de coração leve, sabe? Porque eu sei que Ele me honrará. Então, eu faço o que eu leio aqui na palavra. Prosseguir. Perseverando na fé. Porque eu sei que Ele está sim cuidando de tudo. E lá na frente eu vou entender os porquês. Eu sei disso, porque Ele já me revelou isso aqui. Isso é fé. A fé é no que eu não vejo, mas eu creio, eu sei. Então, vocês vão entender por que eu fiquei assim quando abri a meditação de hoje. Eu quero pedir ao Senhor que aqueles que estiverem assim como eu se identifiquem com essa palavra, que o Senhor encha o nosso coração dessa certeza. Eu já quero lhe agradecer, Deus, por essa resposta tão imediata nesse devocional ao que eu estou passando, ao que eu estou clamando. E estar cheio até transbordar. E isso, Pai, esse momento aqui, independe do que enfrentemos. Porque a todo instante somos provados. Mas aprovados é para quem anda contigo. E aqui, na palavra, é onde o Senhor nos orienta, é onde o Senhor nos abastece, é onde o Senhor diz: prossegue, continua. E o Senhor prova que vem junto, como aquele pai que carrega o filho no colo, por amor. Eu agradeço, Senhor, por mais esse dia, na certeza que o Senhor está indo junto. Assim como o Senhor proveu tudo que necessitamos no ontem, peço que o Senhor hoje também nos conceda vitória. E muito obrigada, Senhor, por resposta. Muito obrigada, Deus, por essa perspectiva, Pai. Obrigada, meu Pai, por esse momento aqui, onde o Senhor se revela a nós. E eu peço que
durante esse momento de busca, o Senhor enche o nosso coração. Traga o teu entendimento, Espírito Santo, na palavra de hoje, nessa mensagem para hoje, meu Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Se não fosse o Senhor, meu Deus, como seríamos? Já teríamos sucumbidos. Não nos deixe ficar prostrado diante dos problemas, das situações, porque se levantam para isso, para que percamos o foco, para que paremos, Pai, e não prosseguimos a caminhada. Ajuda-nos, Senhor, que não saiamos desse momento aqui de estudo, de busca na Tua Palavra, da mesma forma que estamos chegando. Cure, Espírito Santo, liberte, Espírito Santo. Encha-nos de Ti, Deus. Eu já Te agradeço, porque creio no Teu poder, no Teu amor. Amém e amém. É bem assim, irmãos. É como eu digo, né? Um dia de cada vez. E Deus em todos eles. E o pastor desse devocional de hoje fala sobre angústia, né? Quando Deus não responde, quando não achamos a resposta nele. Momentos tensos, né? Porque dá literalmente medo, porque você quer fazer o certo, mas não sabe se está fazendo certo, se está escolhendo a direção correta, né? E aí o melhor é se calar, é esperar. E aqui o pastor escreveu assim: parece-lhe que em algum momento você não consegue aproximar-se de Deus por meio da oração? Se assim for, você não está só. David Brainerd foi um missionário piedoso para os índios norte-americanos na época da colônia. Ele escreveu um diário no qual registrou os picos das suas montanhas e vales espirituais. Certa vez ele escreveu: estou acomodado em um feixe de palha. O meu trabalho é pesado, extremamente difícil e tenho pouca aparência de sucesso para me confortar. Mas o fato de Deus esconder-me o seu rosto torna todas as minhas dificuldades ainda mais difíceis de suportar. Quando parece que Deus não está ouvindo e que Ele se esqueceu de ser benigno, o que você deveria fazer? Reconheça que a sua experiência não é única e não significa que você está excluído da família redimida de Deus. Procure um companheiro cristão com quem você possa compartilhar os seus sentimentos e pedir oração. Medite nas verdades das Escrituras e no que Deus fez por você no passado. Continue orando em fé para o seu grande Deus. Não importa o quão silencioso o céu parecer. Lembre-se, o nosso Deus é o Deus que opera maravilhas. Quando se trata de oração, não desligue, continue na linha dessa chamada. Ou seja, às vezes a gente lê a palavra e por não estar passando por aquele momento descrito, a gente não pode deixar de dar importância para o que Deus fala. A gente lê muito palavras na Bíblia como prosseguir, perseverar, né? E é real isso.
Eu costumo dizer, não sei nem se foi no devocional de ontem, porque mesmo quando a gente tá tudo bem, mas nós temos que ter ciência de que aqui é como aquela a sabedoria de Deus na criação fez tudo. A natureza proclama, né, a glória de Deus. A gente aprende com a criação. E eu tenho muito exemplo de vida, para nossa vida, para os nossos dias, as estações do ano. Você vê que para a criação, para a natureza, a importância de período de chuva, período de vento, período de calor, período frio, dias de vento, dias de temporal. As estações nos ensinam fases para a nossa vida, para a nossa caminhada. Se você analisar o outono, aquele período de escassez de vento, por quê? O vento arranca as folhas secas, deixa o tronco limpinho. Você vai buscar o alimento, não encontra. É a escassez, por quê? Mas para que surja o novo, é preciso aquelas folhas secas todas serem varridas para nascer. Tu vê tudo verdinho na estação seguinte. Ou seja, para se preparar, né, a limpeza, para crescer mais forte, vir o novo. Você vê que no verão, aquela quentura, tempo de amadurecimento, né? Tudo é rápido, tudo vem logo assim, nasce novo e já fica logo maduro. É essa fase de amadurecimento, né? O inverno, aquele momento de você se recolher, procurar se aquecer, se alimentar, reabastecer de energias, né? A hibernação. Eu lembro que tem uma frase que diz, né? A gente, para chegar na estação da primavera, sentir o perfume das flores, ver todo aquele colorido, olhar e contemplar toda aquela beleza, precisa passar pelo inverno. Então, a gente precisa entender as estações. Vão ter dias difíceis, mas é só esperar porque ele passa. E é isso que nos dá força para prosseguir. É a sabedoria de saber esperar. Vai passar. E é isso que a gente tem que fazer para não se precipitar. Quando eu disse que eu estou nesse momento assim, a gente clama por respostas, mas enquanto elas não vêm, enquanto não sabemos o que fazer, uma decisão ali que eu preciso saber escolher, eu espero para não tomar atitude errada. É melhor na minha opinião, perder tempo do que depois ter que remediar por algo que eu escolhi errado. Falando em termos assim, como casal, hoje em dia é fácil, né? Ninguém tem paciência com isso de esperar a resposta. Só tomar atitude quando tiver certeza do que optar. E aí o que acontece? Primeiro momento de discussão, de discórdia do casal, às vezes ainda em período de lua de mel, aquele período que ainda está se conhecendo como vida a dois. Só era um conhecimento de namoro, onde está tudo lindo. Mas vai morar junto, vai descobrir realmente como é, né, o outro, as manias, as coisas ali, vai começar a ter as discórdias no sentido assim de discordância, que eu quero dizer, né, nas escolhas, na convivência ali conjugal. Aí é que requer a paciência e esse entendimento de que vai passar, tem que sentar, tem que conversar. Ainda mais nos dias de hoje, que está tudo muito rápido. Os casais entram na fase de namoro, que o namoro é justamente o período para se conhecer,
para dizer, você quer filhos? Quantos filhos? Como é que vai ser o nosso dia a dia? Os dois vão participar nas finanças, o financeiro, quem cuida da casa, quem cuida da despensa, quem cuida das obras na casa. Não se conversa, não se conhece, não se planeja. E aí vai viver na prática ali no momento. E hoje a gente está vendo os casais desistindo muito fácil. Qualquer briguinha, qualquer discussão, cada um vai para a casa dos seus pais, termina a relação. Não espera, né? Não sabe dar tempo ao tempo, não sabe descansar no Senhor, não bota o Senhor na relação. Lembra quando diz do cordão de três cordas? É o casal e o Senhor na relação. Até diz, né, que é mais difícil arrebentar de 2 cordas, de uma, mas de 3. E assim a gente vai sendo orientado aqui na palavra. Olha aqui o que o pastor colocou de inspiração a nós. Está dizendo até para ler esse salmo, alguns versículos. Eu vou ler ele todo. Olha aqui o que o Senhor nos diz para os dias de angústia. Dias que a gente clama e não ouve a resposta e dá a aflição, que a gente quer sair logo daquele momento tenso, né? Onde, como eu disse hoje, minha oração foi em lágrimas, por eu nem saber quais palavras usar na oração, clamando por respostas. Mas olha o que o Senhor nos mostra hoje. O salmo é o salmo de número 77. É um salmo que fala do salmista animando a sua alma, lembrando das grandes obras e da misericórdia do Senhor. Então, quando a gente não tem resposta, quando a gente acha que Deus não está nos ouvindo, olha o que o salmista nos diz. Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Você vê que aqui é uma situação, não quer dizer que Deus não respondeu. Ele que estava numa aflição tão grande de espírito que não via isso, não ouvia a voz do Senhor, nem sentia a presença dele ali. E aqui está dizendo: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão, ele estava buscando, mas não sentia resposta, presença. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? As perguntas que a gente fica fazendo no nosso interior, né? Quando não temos resposta. E eu disse: isto é enfermidade minha. E aí logo me lembrei:
dos anos da destra do Altíssimo. Eu lembrei direitinho aqui naquele versículo que fala que devemos, né, trazer à memória o que nos dá esperança, porque daqui por diante esse salmo é em duas metades: a angústia, o clamor, querer ouvir a voz, e depois o que temos que fazer, lembrar quem é o nosso Deus. Essa outra metade aqui, já o salmista começa a fazer isso. É porque ele reconhece, que ele, como ele diz aqui, ó. Lembrava-me de Deus, eu cessava. Estou tentando achar aqui quando ele diz que ele reconhece que ele que está doente, né? Eu estou tentando achar aqui, me ajuda, Senhor. Rejeitará, Senhor. De mim, Senhor. Ah, é o verso 10. Depois que ele faz essas perguntas angustiantes, né? Será que Deus esqueceu de mim, de ter misericórdia de mim? E será que ele encerrou as misericórdias na sua ira? E aí ele mesmo fala: e disse eu, isto é enfermidade minha. E aí ele mesmo fala: e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ou seja, logo o Espírito, isso é o Espírito em nós, nos direcionando, trazendo as respostas. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas lá na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram as tuas flechas, correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão, um Deus presente, um Deus de poder, um Deus justo, um Deus soberano, um Deus de amor. Isso, no mínimo, acalma o nosso coração. E o que o salmista está mostrando aqui para a gente, o que o Espírito Santo está trazendo a nós hoje, Ele é contigo, sim. Às vezes a mente da gente quer nos enganar, né? São tantas coisas no nosso interior. A gente permitiu entrar tanta coisa, como eu disse. Iniciei hoje dizendo que a minha oração foi silenciosa. Hoje pela manhã, minha oração matinal. Tanta angústia que me faltaram palavras. Mas eu disse: Senhor, me ajuda. E quando eu abro esse devocional, o que o pastor colocou, olha, vou reler aqui, Lenice, se você não ouviu o início, volta ao vídeo. Ele disse assim: quando parece que Deus não está ouvindo e que Ele se esqueceu de ser benigno, o que você deveria fazer? Reconheça que a sua experiência não é única,
E não significa que você está excluído da família redimida de Deus. Procure um companheiro cristão. E aqui ele fala também os conselhos, né? Procurar alguém para orar contigo, meditar nas verdades das Escrituras e no que Deus fez, continuar orando em fé e lembrar que o nosso Deus é Deus que opera maravilhas. É isso que estamos lendo aqui nesse salmo. Como eu disse, a primeira metade desse salmo 77 demonstra como ele estava. Como eu estava hoje de manhã, sofrendo problemas difíceis, muita acusação, muita injustiça, muita humilhação. E eu estou aguentando no Senhor, porque eu sei, como Jó disse, que o meu Redentor vive. E no momento certo, Ele mostrará o seu rosto, se revelará. Então, como eu disse das estações do ano, né? Eu não posso chegar na primavera, contemplar a beleza das flores, sentir o perfume que elas exalam, sem passar pelo inverno. As estações, elas não podem ser puladas só porque eu gosto só da primavera. Eu não posso escolher só estar na primavera. Para as flores nascerem, para tudo aquilo acontecer, tem um processo. Até que a semente rasgue, surja as flores, ainda vem pela areia, rompendo, né, as barreiras para depois crescer. Mas o crescimento requer o quê? Cuidados, né? Eu preciso regar. Não basta eu chegar lá e plantar a semente e já estalar os dedos para que ela cresça e me mostre a beleza do fruto, da flor. Eu preciso proteger ela de vento, de temporal. Eu preciso cuidar do solo, eu preciso regar. Então, a palavra em nós, tudo que a gente busca, precisa ser tratada, ser cuidada. Esse processo que fazemos aqui diariamente, lendo, meditando, a gente está se abastecendo de sabedoria, de força. O Espírito está sendo tratado para nos dias de seca, de vento forte, de chuva, a gente resista. E aqui hoje o Senhor está dizendo o que eu tenho que fazer. É como aquele versículo que citamos aqui, trazer à memória o que nos dá esperança. A gente precisa prosseguir, perseverar. Hoje o Senhor disse a mim e está dizendo para você também. Lembrar do que Ele fez é saber quem é o nosso Deus. E aqui é o que o salmista está fazendo nessa segunda metade do salmo. Ele está trazendo para a mente, para o coração dele, quem é o Deus que ele serve. E as instruções estão aqui. Buscar o Senhor. E aqui, no rodapé da Bíblia, sobre esse clamor desse salmo, está dizendo assim no estudo. Vamos meditar em estudo nessa palavra de hoje. Este salmo, o 77, retrata uma pessoa em grande aflição, clamando a Deus, mas que não está vendo qualquer indício de que Deus vai lhe atender. O crente fiel, às vezes, vive uma situação idêntica. E neste caso, ele deve fazer como o salmista, continuar a clamar a Deus de dia e de noite, ao mesmo tempo lembrando das obras do Senhor no passado, demonstrando o seu amor. Na plenitude da revelação de Deus através do seu Filho, temos a garantia de que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Vamos ler isso?
Está falando aqui Romanos 8. Em Romanos 8, essa prova do amor de Deus a nós, de que Ele faz sim, Ele está no controle sim. O mal vai estar sempre tentando fazer com que a gente esqueça dessa verdade. Por isso é importante ler a palavra, porque o Senhor responde. O Romanos 8, a partir do verso 31, é um cântico de vitória. Deus é por nós. Olha o que diz aqui Paulo aos Romanos, essa carta, e hoje a nós. Olha isso. 8:31 em diante diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que nós temos que tomar posse nos dias de angústia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós todos, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem nos defende. Obrigada, Senhor. Agora tá difícil de ler, desculpe. O óculos embaçou. Irmãos, eu tô assim porque hoje é para mim primeiro essa palavra. Obrigada, meu Deus. Vamos, eu tenho que continuar, porque é para você também. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor a ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Obrigada, Deus. Nenhum crente, olha o que está no rodapé, o estudo, a meditação. Nenhum crente deve estranhar o fato de experimentar adversidades, perseguição, fome, pobreza ou perigo. Aflições e calamidades não significam, de certos, que Deus nos abandonou, nem que Ele deixou de nos amar. Pelo contrário, nosso sofrimento como crentes nos abrirá caminho pelo qual experimentaremos mais do amor e consolo de Deus. Paulo nos garante que venceremos em todas essas adversidades e que seremos mais que vencedores por meio de Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
O amor de Deus foi manifestado por Ele, somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecermos em Cristo, Cristo Jesus como nosso Senhor, é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. E mais uma vez, esses dias todos eu tenho lido essa frase de Paulo, né? Em Cristo somos mais que vencedores. Ele é quem venceu. E é Ele quem nos concede vitórias. Por isso estamos aqui. Para que o nosso dia Ele nos faça vencer. Nós não podemos. Em nada podemos. Só estando nele. Então é em Cristo que somos mais que vencedores. Então nós temos que ter esse entendimento de saber o tempo certo pertence ao Senhor. O tempo não nos pertence. É Ele e nós nele que vamos seguindo em vitória, porque é Ele. Tem uma passagem de Paulo, né, que disputavam ali, eu sou fulano, eu venho de ciclano, e Paulo diz em sabedoria do Espírito, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, estamos aqui para ser tratado, crescer, ser edificado, como essa palavra foi lançada hoje como semente ao nosso coração. Então, a edificação dela requer trato, requer cuidado, esse regar. Por isso estamos aqui, para que ela cresça, crie raiz em nós. É através da palavra. E esse processo tão doloroso, né, de crescer, é diário. Por isso eu iniciei o vídeo dizendo, né, que tem dias que Deus quer nos usar para alcançar alguém. Então Ele nos capacita com oração ou com poder de palavra, algo que Ele sabe o que o outro está precisando. E às vezes algo chega a nós, como foi hoje essa palavra. Eu quero abençoar a vida desse pastor que compartilhou esse momento de intimidade dele com Deus. E ele nos abençoou compartilhando, porque tudo que recebemos de Deus não é para ser retido, é para ser doado, é para ser compartilhado. Por isso Deus nos quer em comunhão. Às vezes você tem aí os seus contatos no celular, aí na igreja, ou um vizinho que você não vê há tanto tempo presencialmente, mas tem o contato dele, o telefone dele, ou ele no Facebook. Leva a ele uma palavra que você lembrou. É tão bom a gente sentir que foi lembrado, sabe? Aquele bom dia bacana, sincero. Coloca lá uma frasezinha no zap, no WhatsApp dele. Oi, sentindo sua falta. Como é que você tá? A gente não tem se visto. Pronto. Você vai se surpreender com o que o Espírito Santo quer te usar. Chega junto, fala, vamos orar, eu vou orar por você, vou orar com você por essa situação. Isso traz paz ao coração. Como o pastor iniciou dizendo no devocional de hoje, ele colocou aqui, parece-lhe que em algum momento você não consegue aproximar-se de Deus por meio da oração? Se assim for, não está só. A gente se sente muito exclusivo, né, em tudo. É isso que atrapalha, porque a gente fala muito do eu, né, do meu problema. Como um coitadinho. Olha para o lado. Se permite conversar com o outro, você vai ver
Tem problemas que as pessoas falam pra gente que a gente sente até vergonha de reclamar dos nossos. Às vezes, essa situação que a gente passa, que você está passando, é justamente para mostrar para o outro que ele não está só, que não é mérito, não é exclusividade nossa o que a gente está enfrentando. De repente, é justamente isso que Deus quer te usar. A comunhão. Por isso que Deus nos quer uns com os outros. Como Paulo fala, suportai-vos, né? Dar suporte, é estar junto. É muito mais fácil caminhar acompanhado, né? Do que enfrentamento sozinho. Eu quero agradecer a Deus pela palavra de hoje. Obrigada, meu Deus, por mostrar que o Senhor nos justifica, que o Senhor é quem nos defende. E aqui na palavra o Senhor se revela. Tem uma frase que diz: não diga para Deus o tamanho do seu problema. Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigada pelo descanso, pelo refrigério no nosso interior. Lembrar dos seus feitos, quem é o Senhor. Ah, Deus, muito obrigada, Pai. Toma esse dia nas suas mãos. O dia nem chegou e o Senhor já nos alcançou. Já colocou a armadura tua para que seta nenhuma durante todo esse dia nos atinja, nos fazendo nos sentir pequenos. É o Senhor quem nos justifica, quem nos defende, quem vai à frente. Ah, Deus, muito obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome. A paz do Senhor. Helenice, Deus abençoe o nosso dia. Um bom dia na presença dEle. Amém? Até amanhã com mais um devocional diário. A paz.